Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Peço desculpa novamente pelo áudio, mas estamos falando aqui diretamente do PMI Global Congress 2008, Europe, Middle East and Africa, ou EMEA, na ilha de Malta, né? Um lugar fascinante, fabuloso, né? E os cumprimentos ao PMI por ter escolhido essa região, realmente gratificante. Aqui, né, nós estamos aproximadamente 100 quilômetros ao sul da Sicília, né, abaixo da Itália, entre a Tunísia e a Líbia, ou seja, Tunísia e Líbia na parte de baixo e Itália na parte de cima, um lugar maravilhoso para a gente poder fazer um congresso, fazer uma reflexão aqui. O congresso, mais uma vez, né, bateu o recorde. Nós temos cerca de 850 participantes no congresso aqui, provenientes de 50 países, numa discussão muitíssimo rica que nós estamos tendo aqui. Acabou de acontecer, né, até por isso o podcast está sendo publicado um pouco mais tarde, acabou de acontecer a palestra principal aqui, né, que foi, na verdade, de duas pessoas, o ministro do exterior da ilha de Malta, falando sobre sustentabilidade, né, contando um pouco a história de Malta e a necessidade aí de um trabalho sustentável. Depois nós tivemos uma palestra absolutamente brilhante do Thomas Crennan, da CSR Europe. Para quem não sabe, CSR é Corporate Social Responsibility, e ele fez uma palestra brilhante falando de como é importante a sustentabilidade dentro dos projetos, né, e de como esse conceito de sustentabilidade muitas vezes é mal interpretado, né? Ou seja, muitas vezes é assim, ou eu tenho lucro ou eu ajudo a sociedade. E ele mostrou exemplos brilhantes da Nestlé, exemplos da Ericsson, de como, da BMW, de como ser socialmente responsável aumenta o lucro, aumenta a imagem, aumenta a capacidade da organização de fazer mais. Então acho que esse foi o grande tópico que vai estar centralizando esse congresso que acontece aqui em Malta, né? Nós temos também um paper, um artigo técnico da Jennifer Trapp, da Índia. Eu peço desculpa quem não conseguir aí guardar o nome diretamente. No descritivo desse podcast eu vou estar anotando os nomes para quem quiser depois fazer alguma referência ou procurar maiores informações sobre o que o gerente de projeto tem a ver com sustentabilidade, ou seja, por que nós temos hoje aqui no PMI um evento onde a palestra principal é sobre sustentabilidade, né? Ou seja, na verdade, ela mostra nesse artigo o quão importante é o gerente de projeto criar um projeto e um ambiente sustentável, ou seja, nessa ânsia muitas vezes de cumprir o prazo, de cumprir o orçamento, de atingir os padrões de qualidade, nós criamos muitas vezes algo que não se sustenta e algo que não é socialmente responsável. Então ela fala isso maravilhosamente bem, e nós temos também um outro paper também muito relacionado a isso, um paper que conta o caso da Ericsson, da ajuda vital que a Ericsson deu no tremor de terra que nós tivemos no Paquistão em 2005, que inclusive ganhou o prêmio de desenvolvimento da comunidade através do gerenciamento de projetos. Um trabalho brilhante, um trabalho louvável da Ericsson relacionado à sustentabilidade. Além disso, né, eu pude ver aqui alguns artigos que ou estão sendo apresentados agora ou vão ser apresentados amanhã, sobre gerenciamento de risco, né, do David Wilson, né? O David Wilson, um profissional brilhante nessa área de risco, falando muito sobre como o comportamento em grupo, o que ele chama de mimética, né? Mimética é o quê? É quando a sociedade passa a ter um conceito, mesmo que esse conceito não tenha prova, esse conceito vai se replicando ao ponto que, com o passar do tempo, todo mundo acha que aquilo é verdade, e como isso pode influenciar a sua percepção do risco. Um paper muito rico. Nós também tivemos muitas discussões aqui sobre valor, ou seja, qual o valor que o gerenciamento de projetos adiciona para as organizações. E aí tem um paper do Michael Thierry, né? O Michael Thierry também fellow, PMI fellow, uma pessoa brilhante nessa área, falando sobre o PMO como veículo de mudança, ou seja, por que não, nós estamos falando muito de projetos, de programas, portfólio, mas por que não tocar lá na governança corporativa, ou seja, como não usar esses empreendimentos como ferramentas para serem propagadoras de mudança nas organizações. Então eu achei muitíssimo rico, um paper extremamente bem escrito, extremamente elaborado.
Um outro paper que eu queria também chamar a atenção, né, vem da Espanha, do Alfonso Buceiro, sobre sponsorship. Ele escreveu um livro sobre patrocínio e como é importante a presença do patrocinador. Então ele é um paper muito rico, falando sobre o papel do patrocinador, falando sobre os principais erros na escolha. Eu achei um paper extremamente didático. O Alfonso Buceiro é uma pessoa muito didática ao falar, então ele fez uma apresentação muito didática. Eu acho que para aqueles aí que estão, né, eu publiquei um paper recentemente sobre patrocínio. Eu acho que esse daí é um podcast, desculpa, esse daí pode ser aí um grande ajuda aí para aqueles que estão aí às voltas com o patrocinador. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria só deixar um recado aí para os brasileiros, né? O nosso próximo congresso acontece no dia 11 a 14 de agosto em São Paulo. Ou seja, a maior oportunidade não poderia existir para nós, principalmente aí a comunidade brasileira, de estarmos aí juntos fazendo o nosso networking no PMI Global Congress Latinoamérica. Então, ou seja, coloque aí na sua agenda do dia 11 ao dia 14 na cidade de São Paulo. Eu acho que esse é um evento imperdível para quem quiser ficar dentro aí do cenário de gerenciamento de projetos. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá!